carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, é a nossa lição de número 4. Essa lição se chama A Mensagem da Cruz. O versículo-chave dessa lição é o versículo 12 do capítulo 2, tá bom? Então, nós vamos ler esse versículo, você pode abrir aí, na sua Bíblia. Aliás, vamos fazer a leitura, o capítulo 2 só tem 16 versículos. Então, nós vamos fazer a leitura destes 16 versículos, nós estamos numa quantidade maior que 16 pessoas, então cada um de nós lê um versículo, rapidinho a gente lê esse texto, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias, você pode abrir sua Bíblia no celular ou na Bíblia tradicional, de papel, que faz o barulhinho bonito de virar folha. E nós vamos ler esse texto, tá bom? Vamos começar? Eu vou começar aqui e vocês podem seguir. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Onze. Quatorze. O versículo-chave da aula de hoje é o versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Esse texto está mostrando para nós que a sabedoria, como nós já introduzimos na aula anterior, a sabedoria que Paulo utilizou na pregação do Evangelho na igreja de Corinto, bem como qualquer uma das outras igrejas, não era uma sabedoria humana, aquela sabedoria que é adquirida através dos esforços humanos, através de uma academia, através de uma escola, através de um ensino superior. A sabedoria que Paulo recebeu, que ela utilizou a pregação do Evangelho, é uma sabedoria vinda de Deus. É o que ele está demonstrando nesse texto e que a gente vai conseguir discorrer nos pontos posteriores, tá? Essa lição se divide em dois grandes blocos, subdivididos em 3 outros blocos menores. O primeiro bloco da lição é o conteúdo, o método e o propósito da mensagem de Paulo. Então, isso ele vai discorrer para nós no versículo 2. Primeiro subponto ali, né? O conteúdo da mensagem, versículo 2.
Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Quando Paulo diz que ele não decidiu saber nada entre aqueles irmãos, ele está querendo demonstrar que ele confiava que a mensagem que ele deveria ser pregada era a mensagem exclusivamente da cruz de Cristo, e não uma mensagem que fosse dada aos ouvidos daquela igreja. Olha só, Paulo, quando ele plantou a igreja de Corinto, ele permaneceu 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto, estabelecendo aquela igreja, trabalhando com os primeiros membros daquela igreja, com as pessoas que iriam possivelmente prosseguir no avanço daquela igreja, no desenvolvimento daquela igreja. E nesse período em que Paulo permaneceu naquela igreja, ele lançou as bases sólidas do Evangelho. O capítulo 2, Paulo está lembrando os irmãos a forma como essa igreja foi estabelecida. Por quê? Porque assim como aconteceu na igreja de Corinto, aconteceu na igreja de Colosso, aconteceu na igreja de Éfeso, aconteceu na igreja de Tessalônica, Paulo saía de uma igreja, na sequência de Paulo chegava alguma nova teoria, alguma nova fonte de informação, alguma nova fonte de conhecimento, dizendo que a informação que Paulo havia ensinado não era informação digna, fiel, que o evangelho que Paulo havia apresentado era um evangelho fraco, não era um evangelho definitivo. Então, todas essas pessoas que vinham após Paulo, eles queriam implementar o evangelho de Paulo, acrescentar algo a mais ao evangelho de Paulo. Quando a gente lembra da igreja de Colosso, a gente vai lembrar que os irmãos de Colosso queriam Jesus e mais alguma coisa. Essa outra coisa era o judaísmo. Era Jesus mais a circuncisão. Era Jesus mais a dieta. Era Jesus mais a guarda de sábado. Eles não admitiam que apenas o sacrifício de Jesus era suficiente para salvar os pecadores. Na igreja de Corinto, nós temos um segundo elemento que era adicionado, que era Jesus mais o pensamento humano. Jesus mais a filosofia. Apenas Jesus não era capaz de salvar. Jesus mais alguma coisa. E esse pensamento é tão vivo nos dias de hoje, a impressão é que a carta de Paulo aos Coríntios foi escrita para a igreja brasileira do ano de 2022. Porque nós temos, nesse novo século, a gente não teve um movimento teológico moderno que seja relevante. Mas no século passado, a gente teve tantos movimentos que acrescentavam algo à obra de Cristo, que continuam sendo carregados até os dias de hoje. Nós tivemos, por exemplo, o movimento das experiências místicas e espirituais, lá do meio do século passado, em que o evangelho de Cristo não se tornou, mas a mensagem da cruz não era mais o suficiente. Era necessária a mensagem da cruz, mais uma experiência mística, ou uma experiência espiritual, de qualquer forma que fosse. Então, essa experiência foi anexada ao evangelho da cruz, de modo que ela transcendeu o evangelho da cruz. De modo que, em muitos lugares, ainda nos dias de hoje, o evangelho da cruz é suprimido em nome de uma experiência religiosa, uma experiência espiritual diversa do evangelho. Outra figura que tentou, de uma forma ou de outra, complementar o evangelho da cruz. O liberalismo teológico também aconteceu já no final do século anterior, no início desse século, e chegou até nos dias de hoje, que é uma tentativa de anexar ao evangelho da cruz as filosofias humanas, a ciência em especial. Os pensadores filosóficos tentaram, de uma forma ou de outra, complementar o evangelho da cruz com as realidades científicas. O que o evangelho se transformou? O evangelho se transformou, então, num elemento científico a ser analisado em laboratório. Então, as pessoas analisavam e diziam, não, isso aqui não é possível de existir, logo, não faz parte das Escrituras. Não, é impossível que o evangelho é impossível que o mundo tenha nascido a partir de Adão e Eva. Então, a gente não tem uma comprovação científica da existência de Adão e Eva. Logo, a história de Adão e Eva é um mito, não é uma realidade. Quando se mitificou Adão e Eva, inúmeras outras situações bíblicas passaram a ser mitos. E o liberalismo teológico foi o grande inimigo da igreja cristã no século passado. É uma figura que existe ainda nos dias de hoje, um pouco mais adormecida, mas que ainda o pensamento liberal teológico ainda existe. Outra figura é a leitura social das Escrituras. A gente já comentou algumas vezes sobre isso. Existem pessoas que leem a Bíblia sob a ótica social. No catolicismo romano, existia um movimento de libertação. No Brasil, liderado por Leonardo Boff, que chegou ao ponto de dizer que a salvação está na caridade, muito semelhante ao kardecismo. Esse movimento de libertação, essa teologia da libertação do catolicismo, entrou na igreja evangélica, na América Latina, no movimento de missão integral, teologia da missão integral, que vê exatamente o evangelho na pobreza, que diz que Deus fez uma opção preferencial pelos pobres, de modo que um rico não é salvo, jamais. De modo que o rico, enquanto rico, ele não será salvo, a não ser que ele distribua sua riqueza. E que vê a virtude na pobreza.
uma forma de manter a pobreza constantemente. Dentro dessa leitura social ainda, existe aqueles que defendem a leitura racial da Bíblia, ou seja, a Bíblia é do negro, a Bíblia é do branco, a Bíblia é de não sei quem. Então a gente tem inúmeras figuras que entram para complementar o Evangelho, e isso está presente nos nossos dias. Se você sair por aí, fazer uma pesquisa, visitar a igreja, conhecer pessoas, você vai observar que cada um tem uma forma de complementar a mensagem da cruz. E Paulo começa esse texto dizendo que eu, quando estive com vocês, procurei não conhecer nenhuma coisa sobre vocês, a não ser a mensagem da cruz. Paulo não tinha o interesse de saber quais eram as preferências daquela igreja. O que vocês gostam? Para a gente saber o que a gente vai pregar. Houve um movimento homilético no século passado, né, de pregação, em que, inclusive foram escritos livros sobre esse movimento homilético, em que a autora do movimento, que era uma inglesa, ela defendia a teoria de que as pregações da igreja deveriam ser definidas por uma mesa. E nessa mesa se assentariam representantes da igreja. Quem seriam os representantes? Seriam homens, mulheres, negros, ricos, pobres, representantes de todas as subdivisões que ela criou da igreja para definir o que o pastor pregaria na igreja. Paulo não tinha essa intenção. Quando ele chegou na igreja de Corinto, ele falou: não quero saber nada de vocês, eu não quero saber o que vocês gostam, o time que vocês torcem, a comida que vocês comem, as opções filosóficas de vocês, eu não quero saber nada disso. Lembrando que Corinto era a segunda cidade, depois de Atena, onde a expressão filosófica era mais difundida. Enquanto a gente sai daqui da igreja, a gente reúne um grupo de 10 homens e vai para uma quadra jogar futebol, o que eles faziam? Eles iam para a praça ouvir os filósofos, e cada um tinha sua cosmovisão. Era o esporte predileto deles, ouvir a filosofia. E não é interessante o desafio do apóstolo Paulo ir para uma cidade que era, com exceção de Atenas, a cidade que tinha maior difusão da filosofia, e Paulo chega lá e fala assim: eu não quero saber de filosofia. Eu vou falar para vocês que adoram filosofia, mas eu não quero saber disso. Eu quero pregar Cristo crucificado. Porque Paulo tinha a profunda convicção de que o evangelho da cruz era suficiente. Ele não precisava mais dos ritos judaicos, ele não precisava da filosofia grega, ele não precisava de nenhum tipo de comportamento para que as pessoas ouvissem o evangelho, e que apenas esse evangelho seria suficiente para a conversão das pessoas. Isso quer dizer que Paulo estava desconsiderando os benefícios de uma boa oratória, de um estudo filosófico? De forma nenhuma. Paulo jamais considerou isso. E Paulo também não foi um músico de uma nota só. Ele não estava dizendo que ele só ia pregar isso. Ele estava dizendo que esse era o foco principal. Que não adiantava ele trazer pessoas para ouvir de Jesus e pregar outras coisas. Que essa era o único objetivo. O Cristo e o Cristo sacrificado, Cristo morto na cruz. Isso que nós vimos na aula passada, que para os judeus para os gregos era um afronto, era um escândalo, para os judeus era um absurdo. Por quê? Os judeus esperavam que o Jesus fosse aquele líder político que ia libertá-los do poder de Roma. Os romanos, os gentios e os romanos, jamais iriam entender que o Cristo que Paulo estava pregando era aquele menino pobre que nasceu em Nazaré. Não tem o menor sentido. Não existe razão para isso. E Paulo está dizendo que essa simples mensagem da cruz, a mensagem do menino pobre que nasceu em Nazaré e morreu por conta dos pecadores, era a mensagem suficiente para salvar o mundo. Então, o conteúdo da mensagem de Paulo era esse, um conteúdo simples, a mensagem da cruz. O método de Paulo, o método que Paulo utilizava para pregar, nós vamos ter dos versículos 3 e 4. Versículo 1, ele diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vós, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. 3. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem, a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que... aí já veio 5, vamos parar no 4. Mas demonstração do poder do Espírito. Então, Paulo está demonstrando qual foi o método que ele utilizou para ensinar o Evangelho. O primeiro método, com simplicidade. Paulo foi falar para homens experientes, a gente vai ver que esses experientes não quer dizer exatamente idosos, mas pessoas que tinham um grande conhecimento teórico da língua, do idioma, da filosofia, mas Paulo não usou essas ferramentas para alcançar esse coração desses homens. O que a nossa cabeça é levada, a nossa cabeça ocidental do ano 2022 é levado a pensar? Que quando nós vamos falar do Evangelho para alguém que seja estudado, para alguém que tem uma pompa no seu intelectualismo, a gente precisa se preparar. Ou muitas vezes a gente até fala assim:
Eu não vou falar de Jesus para aquele cara. Aquele cara é estudado para caramba, aquele cara sei lá o quê. Eu não tenho capacidade de falar de Jesus para ele. Paulo assumiu um desafio de, apesar de ser alguém intelectual, Paulo tinha alguém que tinha sido estudado aos pés de Gamaliel, que era um grande filósofo grego. Paulo se despiu de toda essa pompa, de toda esse glamour, para pregar uma simples mensagem. E foi com base nesta mensagem que essas pessoas foram convertidas. O que nós temos hoje? Nós temos diversas escolas de teologia, diversos seminários, que têm uma carga horária de homilética muito maior do que a carga horária de uma teologia sistemática, por exemplo. Ou seja, a pessoa aprende menos do conteúdo e aprende mais a forma como falar aquele conteúdo. E aí a gente tem muitos pastores que estão abrindo mão do estudo teológico, muitos professores estão abrindo mão do estudo teológico para fazer um Dale Carnegie, para aprender como convencer e motivar pessoas, fazendo curso de oratório, aprender como falar. A preocupação tem sido maior no método do que do conteúdo. Paulo não tinha essa preocupação. Ele tinha um conteúdo da sua vida, aprendido com o mestre, vivido, experienciado, mas ele trabalhou isso de uma forma simples, com simplicidade. Ele não usou a sofos grega, a sabedoria grega para convencer as pessoas. Não foi o convencimento de Paulo que trouxe as pessoas ao pé da cruz. Às vezes a gente se preocupa tanto com o convencimento, com a nossa capacidade de persuasão, e a gente acredita que as pessoas não vão se converter, ou não se converteram, porque nós não fomos suficientemente convincentes a levar aquele evangelho. Mas não somos nós quem convencemos as pessoas. É justamente o poder do Espírito Santo. A nossa responsabilidade é levar a mensagem. Nós somos os vasos de barro. O conteúdo que está em nós é santo, mas nós somos vasos, nós somos barro. A gente entrega a mensagem, e o Espírito Santo que conduz. Então, Paulo não usou o poder da retórica, Paulo não usou o poder da homilética, nem a arte de palavras para o conhecimento humano. Paulo falou de uma forma que o povo fosse capaz de compreender. Nós tivemos aqui uma reunião do Ministério de Louvor ontem, e eu até lamento por eles, porque eles me ouviram 2h30 ontem, hoje vão me ouvir mais um tempo, mas vocês vão sobreviver a isso, eu creio. E nós falamos da simplicidade que nós devemos ter nas nossas músicas, que elas precisam ser simples ao ponto de todas as pessoas compreenderem e de ponto de todas as pessoas poderem cantar. E a gente vê que a gente não está inventando nada disso, não fomos nós que inventamos isso. A gente só está seguindo uma tradição bíblico-teológica do louvor. A gente tem a escola patrística lá do primeiro ao quarto século da história da igreja, que tinha essa simplicidade no seu rito. Com o tempo a igreja foi ganhando glamour, ganhando pompa, os cultos ou as missas passaram a ser tratadas em latim, de forma que ninguém entendia o que acontecia, só repetia, sem saber o que acontecia. Aí a gente vê que Calvino, lá depois da Reforma Protestante, voltou a aplicar isso nos seus cultos. Os cultos, os corais que eram profissionais foram excluídos da igreja, as pessoas passaram a fazer parte dos corais, os cultos passaram a ser feitos na linguagem do povo, para que as pessoas entendessem, com simplicidade, para que todo mundo fosse edificado. Então a gente tem Paulo já mostrando que isso já acontecia lá nos seus dias. Paulo não usou palavras difíceis, não estudou dicionário, não procurou, não complicou aquela palavra que era simples para trazer para ele uma glória. Paulo apontou em tudo para o mestre. Então Paulo está dizendo aqui que ele falou de uma forma que fosse compreensível, para que todo mundo, da menor criança que já tivesse a capacidade de compreensão, até o mais idoso que tivesse uma dificuldade maior de processamento, pudesse compreender aquela mensagem. O objetivo era transmitir essa mensagem com simplicidade. E aí ele diz que ele anunciou o testemunho de Deus. Talvez na tua tradução diga a mensagem do Evangelho. O testemunho de Deus é no sentido de demonstrar alguém que viu algo e está testemunhando algo que viu. É aquela pessoa que chega diante do juiz e o juiz vai perguntar para ele fatos que ele viu sobre aquela determinada situação. A testemunha judicial, ela é uma pessoa que não vai para ajudar ninguém, ela não vai para ajudar uma parte. Se ela for para ajudar o autor ou o réu, ela vai se dar mal, porque o advogado vai revelar isso, o promotor vai revelar, o juiz vai revelar, e ela vai responder por um crime de falso testemunho. Ela vai fazer o quê? Dizer o que ela viu da situação, o que ela soube da situação. Da mesma forma, nós apresentamos o testemunho de Deus, o que nós sabemos de Deus, e não aquilo que nós criamos a partir do que nós sabemos de Deus. Nenhum de nós está autorizado a construir nada acerca de Deus. A gente é autorizado a testemunhar de Deus. Não é isso que os apóstolos falavam, né? O que vimos e ouvimos, isso nós entregamos a vocês. É aquilo que nós conhecemos de Deus. E hoje nós conhecemos de Deus o quê? Através de onde? Através da palavra do Senhor. É através do que o Senhor nos revelou na sua palavra. E ele vai, além disso, ele diz que, além da simplicidade, com temor, de fraqueza, temor e tremor. São três expressões que a NVI trazem para nós. Fraqueza, temor e tremor. O que isso quer dizer para a gente?
Irmãos, quando Paulo chegou na igreja de Corinto, ele já tinha feito algumas viagens, ele tinha passado por algumas cidades antes. Paulo tinha sido espancado e preso na cidade de Filipos, ele tinha sido expulso na cidade de Tessalônica e Bereia, ele tinha sido humilhado na cidade de Atena, de forma que quando ele chegou em Corinto, ele estava também fisicamente enfraquecido, fisicamente abalado, talvez com a moral baixa por conta disso, de tantas humilhações, de tantos xingamentos, chamado de fofoqueiro, chamado de linguarudo. Em Corinto ele foi chamado de impostor. Onde ele passava como apóstolo, quando ele saía, a pessoa chegava e dizia que ele não era um apóstolo de Cristo. Então, havia, além de uma condição voluntária de se humilhar perante Deus, uma condição física real, de cansaço, de fraqueza. Talvez essa fraqueza possa simbolizar, inclusive, o espinho da carne que Paulo relata que ele carregou em si, e que o Senhor disse para ele que a graça dele era suficiente. Significa que Paulo não usou nenhum tipo de encenação para demonstrar sua condição perante aqueles homens. Ele estava, efetivamente, cansado, enfraquecido na sua carne, mas ele também estava diante do Senhor. Cada pregação, em cada cidade que Paulo se encontrava, ele se sujeitava à morte. Lembrando que, a essa altura, muitos apóstolos de Cristo já tinham sido assassinados pela pregação do Evangelho. Diferente dos nossos dias, que o que pode acontecer com a gente se a gente pregar o Evangelho é alguém rir da nossa cara, chamar a gente de ignorante, né? Crente é chamado de ignorante, você é idiota, você é um ignorante. Onde já se viu acreditar em Adão e Eva, acreditar em Jesus. Eu sou inteligente porque eu não acredito nisso, mas você acredita em quê? Em nada, mas eu não acredito nisso, mas por isso eu sou inteligente. O máximo que pode acontecer com a gente é isso. Agora, nos dias de Paulo, a preocupação, o perigo, preocupação não, acho que a preocupação não é a palavra adequada, mas o perigo que esses homens suportavam era o perigo de morte. De ser espancado, de serem presos. Paulo já havia sido preso, já havia sido espancado. Era um perigo real quanto à sua vida. Então ele tinha essa visão ainda. Ainda assim, ele pregava a palavra de Deus com seriedade. Quando Paulo fala temor e tremor, ele está lembrando de um sentimento que todos nós deveríamos ter no nosso coração ao falar da pessoa de Deus. Todos nós deveríamos ter na nossa alma essa sensação quando nós fôssemos nos referir ao nosso Deus. Isso não estou falando de uma sensação formal, como os nossos irmãos antigos tinham, de quando escrever o nome de Deus, escrever a primeira letra com uma outra caneta, ou como alguns americanos do século anterior, que não diziam a palavra God, porque eles entendiam que o God era uma relação muito íntima que nós não tínhamos como ter com Deus. Então eles usavam expressões como Gos, para dizer que era o próprio Deus. Não estou falando desse formalismo ritual, falando de um temor e de um tremor real. Pelo seguinte ponto, quando nós falamos de Deus, nós não estamos contando uma história do descobrimento do Brasil, que a gente fala do Pedro Álvares Cabral, que já está morto e não está aqui para fazer nada para a gente. Fala, não, é mentira isso que você está falando. Nós estamos falando a história escrita por um Deus que está vivo e que está no meio de nós, diante de nós, dentro de nós e que vai além de nós. Portanto, a gente precisa ter esse sentimento de respeito a Deus. Marli disse que já tem 30 anos que eu toco aqui na igreja, né? Então eu vou contabilizar esse prazo que ela me disse, assim. Poucas vezes nesses 30 anos eu subi nesse púlpito aqui, seja para fazer qualquer coisa, para tocar, para cantar, para pregar. Poucas vezes eu subi com o meu espírito tranquilo, sabe? Assim, estou tranquilo, eu estudei o que eu preciso estudar, eu já sei o que eu preciso falar. Poucas vezes eu subi tranquilo. E todas as vezes que eu subi tranquilo, foi uma porcaria, porque eu estava confiando demais no que eu tinha feito. Porque eu tinha estudado, eu tinha procurado nos idiomas originais, eu tinha procurado a tradução, eu tinha procurado o sentido do texto, eu tinha procurado tudo que eu precisava. Então eu estava confiante demais em mim. E eu esqueci que havia uma dependência muito maior do que a minha para esse conteúdo ser feito. O que Paulo está dizendo para nós é que o temor e o tremor era a responsabilidade pela coisa de Deus, sabendo que o Deus dessa coisa estava presente em tudo que ele falava. Sabendo quando ele dizia da justiça de Deus, Deus estava do lado dele ouvindo. Quando ele falava do amor de Deus, Deus estava ali. Esse é o temor que nós precisamos ter pela coisa sagrada, pela coisa santa de Deus, na leitura da palavra do Senhor, na exposição da pregação do Evangelho, quando nós nos relacionamos com os nossos irmãos, sabendo que a imagem de Deus está nesse irmão, que Deus está nesse irmão, na forma como nós vamos falar, nós vamos pensar, o temor e o tremor que nós precisamos ter. Isso é o que Paulo está dizendo, e ele carregava isso no seu coração, porque ele tinha certeza que Deus estava ali. Então, veja só, mesmo diante de toda essa situação, quando nós temos o relato de Lucas em Atos, falando da pregação de Paulo em Corinto, qual foi a mensagem que Deus disse a Paulo? Não tenha medo, continue falando e não fique calado, porque eu estou com você. Ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo,
porque tenho muita gente nessa cidade. Olha que coisa fantástica, né? Deus já estava dizendo para Paulo que ele tinha que ir para Macedônia. Por quê? Porque lá tinha muitos escolhidos de Deus que precisavam ouvir a mensagem do Evangelho. Qual é o modo pelo qual Deus traz os seus escolhidos a si? Através da pregação do Evangelho. Então Deus está falando para Paulo: Paulo, tem muita gente que eu vou salvar naquela cidade, que eu já defini no meu coração que eu vou salvar. Mas essas pessoas só vão ser salvas mediante a pregação. Então você vai lá e eu vou te proteger. Tenha coragem, ninguém vai te machucar. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Depois ele diz para nós ainda da dependência que ele tinha no Espírito. O poder da mensagem do Evangelho está na própria mensagem do Evangelho. Isso tira de nós, para alguns isso é um alívio, para alguns isso é uma tristeza. Para aqueles que creem que quem salva é o próprio Deus, é um alívio, porque a nossa mensagem, a nossa responsabilidade é de pregar o Evangelho, e o Espírito Santo é aquele que há de fazer a vontade de Deus. Mas há aquela outro entendimento que acredita que eu, pela minha força e o meu poder de convencimento, vou ou não convencer você a aceitar Jesus. E aí, se eu penso dessa forma, meu amigo, eu vou fazer todo o malabarismo possível para te convencer da mensagem do Evangelho. Eu vou estudar a neurociência, a neurolinguística, o comportamento humano, eu vou estudar as palavras, porque eu preciso te convencer de uma ideia, como se eu fosse um vendedor de carro ruim, que precisasse estudar a forma de você pensar para fazer você comprar um carro velho. O Paulo está dizendo para nós que é o Espírito de Deus, que essa mensagem tem poder em si. A palavra de Deus tem poder em si. Não somos nós que atribuímos valor ou atribuímos poder à mensagem de Deus. Assim como nós temos exemplos dos sacramentos não, das ordenanças do Senhor, batismo e a ceia do Senhor. Não somos nós que atribuímos poder ao batismo. Não é o pastor que atribui poder ao batismo, não é o pastor que atribui poder à Santa Ceia ou à ceia do Senhor. São elementos que por si só carregam a sua sacralidade. A ceia do Senhor é instituída por Deus. Por que isso é importante? Porque tem gente que pensa assim: o pastor não está lá para celebrar a ceia, é o Valmor que vai celebrar hoje, eu nem vou na igreja. O Valmor não vai celebrar a ceia, por quê? O pastor que tinha que celebrar, não é o Valmor. Independente de quem faz isso, o rito, por si só, ele tem a sua simbologia, a sua representatividade. A mesma coisa do batismo. Se o pastor não vai batizar, eu não quero ser batizado. Eu vou batizar no dia que o pastor tiver. Não é o pastor que atribui o valor ao rito. O rito tem um valor em si. O próprio batismo em si é a simbologia da entrega incondicional ao Senhor Jesus. Então, o Evangelho tem poder em si. A mensagem da cruz tem poder em si. E eu acho que a gente vai utilizar esse exemplo por um bom tempo daqui para frente, né? O nosso exemplo da maratona bíblica demonstrou isso, até para os mais céticos, quando se trata do poder do Evangelho. Porque tem gente que ainda acredita, no meio das nossas igrejas, no meio da nossa igreja, tem gente que ainda acredita de que só a Bíblia não é isso aí. Não, a Bíblia não tem todo esse poder. A gente precisa ter algo a mais para complementar isso. Mas nós vimos aqui relatos de pessoas sozinhas, lendo a Bíblia em voz alta, não tinha ninguém no salão, não tinha ninguém assistindo, e pessoas que não conseguiam continuar a leitura, porque elas entravam em choro. Choro por quê? Emoção? Não creio nisso. Eu creio que era a própria ação do Espírito Santo confrontando essa pessoa da sua vida, confrontando das suas imperfeições, levando essas pessoas a se jogarem aos pés do Senhor. Não foi uma, duas ou três pessoas, várias pessoas tiveram isso. O que é isso? É o poder do Evangelho de Cristo. Se você ainda não acreditava no poder do Evangelho, agora você tem elementos físicos para acreditar nesse poder. De pessoas que estavam aqui nesse púlpito, lendo a Bíblia e chorando, sozinhas. Alguém já disse certa vez, né? Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus audivelmente? Leia a Bíblia em voz alta. E era isso que enquanto nós líamos a Bíblia em voz alta, nós ouvíamos a voz de Deus falando com as pessoas. E essa voz é o que transformava os corações. Essa voz é o que transformava a vida dessas pessoas. Então Paulo tinha essa convicção, de que não era o que ele dissesse, não era como ele dizia as coisas, era o que ele dizia que tinha capacidade de transformar a vida dessas pessoas. Então o pregador tem sim a responsabilidade, a obrigação de estudar, de compreender a sua mensagem, de entender o que ele vai dizer, para depois expor. Mas no final das contas, quem vai realizar essa obra é o Espírito de Deus. Por que o pregador tem a responsabilidade de compreender o texto, de estudar, de fazer a sua tarefa de casa, sua exegese, sua hermenêutica? Para quê? Porque nós temos a obrigação de entregar a palavra de Deus explicada para você. Ninguém deve sair de um culto, de uma pregação, sem ter entendido algo, ou com alguma dúvida grande sobre o texto. No mínimo, a ideia central tem que ter sido compreendida, a pessoa tem que ter sido alimentada dessa forma. Mas
Sem a atuação do Espírito Santo na vida da gente, vai ser apenas uma informação que vai entrar. A gente vai sair sabendo um monte de coisa, mas esse monte de coisa não vai ter sentido no nosso coração, que é o que Paulo vai revelar daqui a pouco, quando ele fala dos sábios, dos experimentados. Então, sempre vamos depender do Espírito Santo. Bom, o ponto 3 ele vai falar sobre o propósito a ser alcançado pela pregação. Qual é o propósito? Versículo 5. Para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Olha que fala fantástica de Paulo. Qual era o propósito? Não apontar para si e apontar para Deus. Tem duas ilustrações que eu acho bem legal para esse momento aqui, bem legais para esse ponto. Uma delas diz que em uma igreja havia uma cruz bem grande atrás, assim. E naquela igreja tinha um pregador muito grande mesmo, né? Alto, assim, tipo Plácido, assim, né? Um cara alto. E quando esse pregador se colocava diante do púlpito para pregar, as pessoas que ficavam na posição, elas não viam aquela cruz, aquela imagem da cruz. E um dia esse pastor não esteve, veio outro pastor menor para pregar. E quando esse pastor estava pregando, uma criança que estava na frente cutucou a mãe e falou assim: mamãe, cadê aquele pastor que quando ele fala a gente não vê a cruz? Isso traz para a gente um grande poder reflexivo. Porque existem pessoas que atraem a mensagem da cruz para si. Eles escondem a cruz, escondem o Deus do Evangelho e atraem para si esse poder. De modo que ele não vai produzir discípulos para Cristo, ele vai produzir discípulos para si. A mensagem da cruz que deveria apontar para Jesus, aponta para a sabedoria humana. E aqui eu faço a segunda reflexão desse ponto. Isso não é uma história, é uma história. Conta-se que um homem, ainda no século XIX, foi a Londres, porque ele queria conhecer o Charles Spurgeon, o pregador batista da Igreja Batista Tabernáculo da Fé. E no domingo pela manhã, ele foi em uma outra igreja, porque o culto do Spurgeon funcionaria no domingo à noite. Ele foi em uma outra igreja e ouviu uma pregação, uma bela exposição bíblica. E no final ele falou assim: como é grande esse pregador, como é grande essa pregação, que fantástico. No domingo à noite ele foi na igreja do Spurgeon. E depois de ouvir a pregação do pastor Charles Spurgeon, ele falou: como é grande o Deus do pregador. Existe uma grande diferença. Quando Paulo chegou na igreja de Corinto, ele sabia da potencialidade da cidade, do desejo da cidade, de filosofia, de se alimentar dos pensamentos cíclicos e redundantes, de humanizar os pensamentos, de potencializar suas virtudes. Se Paulo adotasse esse procedimento e esse pensamento de falar o que as pessoas gostariam de ouvir, a mensagem da cruz seria oculta, e as pessoas iriam olhar para Paulo e falar: como é grande esse pregador, como esse Paulo é fantástico, como esse cara é bom. Inacreditável o que ele falou, tocou no meu coração, eu chorei, depois eu ri, depois eu não senti nada, mas eu fiquei muito feliz com Paulo. Paulo optou por lançar a mensagem da cruz, apontando para o Deus da cruz, apontando para o Cristo da cruz, de modo que as pessoas diziam: como é grande o Deus de Paulo, e não como é grande o Paulo. Então o objetivo do Paulo foi, como ele diz, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana. Para que a sabedoria que Paulo apresentasse, seja da filosofia grega, seja de qualquer outro tipo de sabedoria, não fosse a cadeira onde as pessoas fossem se assentar. Porque essa sabedoria não tinha o condão ou o poder de sustentar a fé dessas pessoas. Por essa razão, Paulo apresentou o Evangelho. Para que vocês não se baseassem na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O objetivo da escolha de Paulo foi para que as pessoas conhecessem o Deus de Paulo e tivessem as suas vidas transformadas. Olha só. Diga, amor. Exatamente, boa lembrança. Na aula passada nós vimos esse ponto. As pessoas, a igreja de Corinto estava dividida. Um bloco da igreja dizia que ele era discípulo de Paulo, outro dizia que era discípulo de Apolo, outro discípulo de Pedro, e alguns espirituais diziam que era discípulo de Cristo. Espirituais, coloquem entre aspas. E Paulo fala: mas quem sou eu? Quem é Apolo, senão apenas agentes pelos quais Deus falou com vocês? E Paulo ainda vai mais longe, né? Na lição passada, Paulo ainda falou para as pessoas assim: graças a Deus que eu nem batizei muitos de vocês. Vocês são tão carnais que eu não queria ter esse vínculo para que vocês me adorassem de uma forma que eu não devo ser adorado. Então Paulo está lembrando que nem ele, nem Apolo, nem Pedro, nenhum deles morreu na cruz por aquelas pessoas. Quem morreu foi Jesus. Ou seja, a mensagem precisa ser 100% indicativa de Cristo, apontando para Cristo. Foi um outro ponto que nós tratamos aqui ontem no
no nosso trabalho com o Ministério de Louvor. A gente tem, nos dias de hoje, uma quantidade de música, assim, talvez infinita. Dessa grande quantidade, todo esse bloco de música gospel que a gente tem hoje, uma grande parcela delas, ou talvez aquelas que são as comercialmente mais aceitas e mais vendidas, são aquelas que não apontam para Jesus, são aquelas que apontam para a gente, aquelas que dizem que nós somos aquilo que nós não somos, que alimentam o nosso ego, que dizem, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não ligue se o mundo ainda não te percebeu. Vai chegar uma hora que o Senhor vai reverter o seu valor. Que mensagem é essa? O pastor Gustavo está no mistério lá atrás. Que tipo de mensagem é essa que alimenta aquilo que há de nos destruir? Meus irmãos, a nossa luta diária é para destruir o nosso ego, que é muito grande. É para destruir aquilo que faz a gente se achar muito maior do que o que a gente é, que faz a gente achar que a gente é mais especial do que o que a gente é. A nossa luta diária é para destruir isso. E muitas vezes a gente se sente tentado a cantar um tipo de música, porque a gente está com a estima baixa, porque a gente está meio deprimido, que a gente levou, sei lá, o chefe deu uma juntada na gente, ou a mulher brigou, ou o cara tomou um toco da namorada. A gente precisa ouvir algo que alimente o nosso ego. A gente vai ouvir esse tipo de coisa. Mas isso aí... Vou falar, né? Eu vou ouvir a música, cada vez que isso acontece, eu estou quebrado, né? Mas o fato é que a gente precisa, a nossa caminhada, a nossa jornada espiritual é ao contrário, não é de alimentar aquilo que vai nos destruir, é matar aquilo que quer nos destruir. O que quer destruir você? É teu ego. O que quer matar você é o teu ego. A gente precisa matar isso. Então, Paulo indica que a mensagem da cruz precisa ser 100% genuína. E a gente, falando no aspecto do louvor, a gente tem uma dificuldade tão grande de peneirar esse tipo de coisa que vai destruir a igreja, arrancar para lá e colocar colocar para vocês cantarem apenas aquilo que vai alimentar a sua fé e apontar para o Cristo genuíno. A mensagem cantada deve ser a mesma mensagem pregada. E deve ser a mensagem do Cristo crucificado, a única mensagem do Cristo crucificado, que não aponta para o pregador, que não aponta para o cantor, que não aponta para a música, mas que aponta para Jesus. E Paulo, muitos anos antes da gente, já tinha essa perspectiva. A mensagem deve ser 100% genuína e apontar 100% para Jesus. Pois, o segundo grande bloco da revista fala da revelação da mensagem da cruz. Se a gente prega um evangelho triunfalista, de bênção e de vitória, qual vai ser o testemunho que a pessoa vai dar? Vai ser essa. Eu consegui, eu alcancei, Deus me deu, eu era pobre, agora sou rico, eu era feio, agora sou bonito, eu era São Paulino, agora sou corintiano. Agora, quando o evangelho pregado é o evangelho de Cristo, as pessoas vão apontar sempre para Jesus. Eu era cego, agora eu vejo, porque o Senhor me fez ver. Eu era ladrão, agora não roubo mais. Eu era adúltero, agora não sou mais. A gente vai ver que, inclusive, essa mensagem está incluída no texto seguinte de Paulo. Então, vamos lá. A revelação da mensagem da cruz, que vai abarcar o segundo bloco, do 6 até o 16. Então, a gente vai dividir aqui. Dos versículos 6 a 9, ele vai falar da sabedoria de Deus. Tá? Então, vamos pegar aqui. O versículo 6, ele diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. O Charles Hodge, ele traz uma definição para essa tradução de maturidade, e ele diz que essa expressão maturidade está falando de crentes, pessoas crentes, não os incrédulos, aqueles que já se converteram a Cristo. Que esta sabedoria de Deus só é passível de ser compreendida por essas pessoas. E, de fato, a sabedoria de Deus é loucura para aqueles que não têm Deus. A sabedoria de Deus é loucura para o gentio e para o judeu. Aqueles que não têm Cristo não têm acesso a essa sabedoria. Porque quando nós recebemos a salvação, nós recebemos com essa salvação a pessoa do Espírito Santo de Deus. E esta pessoa do Espírito Santo, quando passa a habitar em nós, traz consigo a sua mente, uma mente nova, uma mente que é capaz de compreender coisas espirituais que nós, sem Cristo, não poderíamos compreender. E quando eu falo coisas espirituais, eu não estou falando daquilo que popularmente se chama de mistério, que ninguém consegue definir o que é, ou que muitas vezes o mistério é tratado como uma língua distante que a gente não consegue compreender. Nós estamos falando de um mistério que Paulo revela neste evangelho. Essa carta de Paulo é um evangelho de Cristo. Este mistério que Paulo está falando é a sabedoria da cruz. Para aqueles que não têm Cristo, não tem sentido nenhum. Se você for pensar com a mente que você tinha antes de você conhecer Jesus, qual era o sentido de entender, primeiro, que você tem uma alma dentro de você, que essa alma terá um destino após a sua morte?
Se você crê na tricotomia, você vai pensar na alma e no espírito. Se você é dicotomista, você vai pensar só na alma ou no espírito, dependendo do nome. Mas, enfim, você tem um elemento espiritual interior que vai ser conduzido para algum lugar na eternidade. Para começar, tem muita gente que já não crê nisso. Nós vamos ter que acreditar nisso. E depois de acreditar nisso, a gente vai ter que acreditar que essa condução para a eternidade vai depender de uma outra pessoa, de um Jesus que a gente nunca viu na vida, de uma pessoa que já morreu há 2000 anos atrás. Que sentido isso faz, materialmente e intelectualmente, para nós? Nenhum sentido. Nenhum sentido. Tanto é que antes de você receber Jesus como Salvador da sua vida, você deve ter ouvido essa mensagem muitas vezes. E você passou batido por ela. Não, isso aqui, deixa para lá, eu vou jogar minha bola, eu vou para o boteco de novo. Eu vou para casa, eu vou assistir Netflix. Isso aí não tem sentido nenhum. Muitas vezes você ouviu essa mensagem ser pregada, de que houve um Jesus, um homem que morreu santo pelos seus pecados, para que você não precisasse morrer e pagar pelos seus pecados, para que você recebesse o perdão de Deus e tivesse a vida eterna. Você ouviu essa pregação dezenas de vezes, mas teve uma vez que essa pregação fez sentido na sua vida. E é como se você tivesse ouvido ela pela primeira vez. É como se tivesse tirado a cortina do seu olho, tirado um tampão do seu ouvido, você falou, é isso. Como é que eu não entendi isso antes? Como é que nunca me disseram isso antes? Mas já tinham dito para você um monte de vezes. Só que a diferença é que dessa vez, você teve a atuação de uma pessoa da Trindade no seu coração, que fez de dentro para fora que isso se tornasse realidade na sua vida. E você entendeu que de fato isso é. Ou seja, você recebeu a sabedoria de Deus. Aquilo que não tinha sentido nenhum anteriormente, agora te foi revelado. Então, Paulo está falando que essa mensagem foi compreendida pelos experimentados, é a tradução da Almeida Revista e Atualizada, a Vista Corrigida. Aqueles irmãos que são experimentados, os que já foram convertidos, eles receberam essa compreensão, que ninguém mais é capaz de receber. Por quê? Porque não é um conhecimento que é alcançável. Ninguém pode acordar num dia sem ter Deus no seu coração, sem ter sido renovado pelo Espírito de Deus e falar assim, eu vou descobrir quem Deus é. Eu vou descobrir quem Deus é. E vai pegar a Bíblia, e vai pegar o seu livro de teologia, e vai tentar descobrir academicamente quem Deus é. Um dos atributos de Deus que a gente vai estudar quando estuda o ser de Deus é a incognoscibilidade de Deus. Deus é impossível de ser conhecido pelas nossas ferramentas. É impossível alguém especular Deus, dissecar Deus como se fosse um sapo no laboratório. É impossível alguém fazer isso. Deus é conhecido por meio de revelação. Ele se revela a nós. Você só conhece Deus quando Ele se revela. E Deus se revela a nós através da sua Sagrada Escritura. Quando a gente vê o texto de Apocalipse, o primeiro texto diz, revelação de Deus a João. É Deus quem se revela. Não somos nós que descobrimos quem Deus é, como o Brasil foi descoberto, ou como a medicina descobre uma doença, ao estudar aquelas condições até chegar à sua causa. Deus não é passível de ser conhecido assim. Nós só conhecemos Deus quando Ele se revela a nós. E é por isso que nós devemos incluir nas nossas orações esse conhecer de Deus. Senhor, se revela para mim, eu quero te conhecer mais. Porque não adianta a gente viver uma vida comum, rotineira, normal, e imaginar que Deus vai se revelar para nós. Se nós não tivermos uma condição de nos curvarmos a Ele, de abrirmos mão de quem nós somos, do que nós somos, da nossa confiança, da nossa autoconfiança, de matar o nosso ego, de destruir aquilo que o coach fala que você tem que ter de mais forte, de matar isso, para a gente conhecer a Deus. Quanto menos a gente tiver de nós, mais a gente vai ter a possibilidade de conhecer de Deus. Então ele fala desses crentes, que já são convertidos a Cristo, mas ao mesmo tempo que amadurecem, que progridem na fé. Qual é a única forma que nós temos de progredir na fé? Conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus. Porque é que nós temos, na nossa igreja, nas igrejas que você vai em qualquer lugar do mundo, pessoas que já têm 30, 40, 50, 60 anos de banco de igreja, mas têm uma vida mais infantilizada biblicamente do que um adolescente que veio ontem para a fé, mas que ama Jesus com intensidade do seu coração, porque não conheceu a Deus. Talvez pessoas conheceram todos os ritos da igreja. Nas igrejas que são confessionais, que têm os seus documentos confessionais, a pessoa já conhece todas as falas, todas as frases, todas as perguntas, mas ela não conhece o Deus por trás de tudo isso. Ela não ama esse Deus por trás de tudo isso. Então, a única forma que nós temos de conhecer, de amadurecer na fé, é conhecendo a Deus. E Paulo também, essa expressão também pode trazer essa tradução, desses maduros, são as pessoas que já caminham na fé. É assim que nós amadurecemos. E a igreja de Corinto sofria dessa imaturidade, por isso que Paulo vai lembrar disso. A igreja de Corinto era uma igreja imatura, era uma igreja que já tinha um bom tempo de caminhada, uma jornada que já havia desde
5, 6, 7 anos atrás, onde Paulo havia plantado aquela igreja, mas é uma igreja que brigava como crianças. Criança que fala, não, eu prefiro isso, não, eu quero aquilo outro. Ah, não, eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo. Ah, eu não gosto de você porque você é de Pedro e eu sou de Jesus. Uma igreja totalmente imatura quanto ao uso dos dons, uma igreja tão capacitada, tão dotada de dons espirituais, mas tão imatura, que brigava, pessoas que brigavam por banalidades, pessoas que trouxeram para dentro da igreja a cultura sexual lá de fora, homens que deitavam-se com a sua madrasta, toda a igreja sabia e ninguém fazia nada. Então era a igreja imatura, e Paulo está lembrando isso. E essa sabedoria de Deus é sabedoria em mistério. A sabedoria que Paulo está falando para nós é a sabedoria que era em mistério. Olha só, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério. Se a gente para aqui, a gente vai acreditar o quê? A gente vai acreditar que existe algo de Deus que não é revelado e não está disponível a todo mundo. Existe algo de Deus que vai ser entregue apenas a pessoas exclusivas. Isso é muito parecido com aquele gnosticismo que tinha na igreja de Colossos, que Paulo bate, né? Mas olha que Paulo não para aqui, Paulo continua o texto. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, vírgula, do mistério que estava oculto, ao qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa vida. A sabedoria de Deus é um paralelo para o mistério que estava oculto. Aquilo que Deus já havia pré-ordenado antes do princípio das eras, para quê? Para a nossa glória. O que Paulo está dizendo aqui, que essa sabedoria de Deus, este mistério de Deus que estava oculto antes da fundação do tempo, que é como a Bíblia trata isso em outra linguagem, é a pessoa de Jesus Cristo e a mensagem que veio na sua salvação. Significa que nós não temos, por parte de Deus, nada que não tenha sido revelado, que a gente não tem acesso. O que Deus revelou, o que Deus tinha de mais importante na sua existência, na sua criação, era a pessoa de Jesus Cristo. E ele prossegue dizendo assim, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. A gente já cometeu o pecado de cantar essa música aqui na igreja, como se fosse algo que ainda haveria de vir. E aí, a gente alimentava no coração das pessoas aquela esperança de algo que ela estava pessoalmente aguardando. Por exemplo, aquela pessoa que estava esperando aquele emprego que ela tanto estudou a vida inteira, e ela fez uma entrevista de emprego, e a pessoa falou assim, essa semana eu te dou uma resposta. Aí ela vinha na igreja, a gente cantava, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E a pessoa falava, é isso, Jesus. É profético. É o meu emprego que vai vir essa semana. Ou aquela pessoa que passou um tempo fazendo um tratamento de quimioterapia e estava esperando o resultado final para saber se ele estava curado ou não naquela semana. Aí ele cantava aquela música e falava, isso é profético. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para a sua igreja. E é isso que ele preparou. É a minha cura que eu vou receber essa semana. Mas, meu irmão, o que Paulo está falando não é isso. Ele está falando que nenhuma sensibilidade humana, nenhum campo sensorial humano, nem os nossos olhos tinham visto, os nossos ouvidos tinham ouvido, nenhuma sensação humana tinha sido capaz de compreender o que Deus tinha preparado. Mas o que Deus tinha preparado? Jesus Cristo. Não existe nada neste mundo que você vai receber que vai ser melhor do que o que você já recebeu em Cristo. Nada. Tua promoção, a mega da virada, o teu time ganhar mundial, não existe nada que vai ser melhor do que aquilo que Deus já concedeu para nós, que é Jesus Cristo. Então, se a gente cantar essa música, a gente vai lembrar do que o Senhor Jesus já fez. A gente vai cantar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, a gente vai se emocionar no nosso coração, a gente vai dar graças a Deus, porque Ele nos deu Jesus Cristo. Mas a gente nunca pode apontar para o futuro como se existisse algo que Deus ainda vai nos dar, que é maior do que aquilo que Ele já nos deu. O melhor de Deus é uma outra música. Eu não lembro se a gente cometeu esse pecado. A gente pecou aqui já, não? Isso aí também? Eu não lembro. Já? Já pecamos também? A gente tem muito motivo para pedir perdão aqui, hein? O melhor de Deus ainda está por vir. O que seria o melhor de Deus? Se a gente trata, olha só, se a gente canta essa música, olhando da perspectiva da ministração do louvor, a gente não sabe quais são as guerras que as pessoas estão vivendo. A gente não sabe o que cada um está passando na sua vida. Aí a gente canta que o melhor de Deus está por vir. Este melhor de Deus pode ser uma coisa para o Adilson, pode ser outra coisa para o Valmor, pode ser outra coisa para o Renato Júnior, pode ser uma coisa para o Adonis, pode ser 1 milhão de coisas separadas. Diga, Gi. Sobre esse aspecto seria importante, mas também não é o melhor, né? Também não é o melhor. O melhor é o que a gente já teve, né?
Mas não é isso que ela quer dizer. O que ela quer dizer é que você vai alcançar coisas que você ainda deseja. Coisas que você ainda deseja aqui neste lugar. Então essa é uma outra perspectiva que a filosofia do presente século trouxe para a nossa mente. E isso é um daqueles frutos que cai do pé da teologia da prosperidade. Qual que é a teologia da prosperidade? Aquela que diz que você, como crente, que a sua salvação já foi conquistada aqui. Por isso, você aqui não pode ser pobre. Você tem que ser rico aqui. Se você for pobre, alguma coisa errada aconteceu na sua vida. Outra coisa, você não pode ter doenças. Se você está doente, é porque você está em pecado. Quando a gente diz assim, o melhor de Deus ainda está por vir, a gente está apontando para um monte de erro teológico grave. A gente está apontando para o erro, para a concepção moderna de profetismo, que você vai dizer que vai acontecer e vai acontecer. A gente está apontando para possibilidades materiais, de coisas materiais serem superiores às bênçãos espirituais. A gente está cometendo um bocado de erro. Tá? Então, sobre a perspectiva que a Gisele falou, ela acreditava que a música estava apontando para a eternidade. Se apontasse para a eternidade, a gente não estaria tão errado assim. Estaria errado no seguinte ponto, que a eternidade só é boa porque Jesus está nela, né? Se Jesus não estivesse nela, ela seria um lugar comum, como qualquer outro. Se Jesus não estiver na eternidade, a eternidade seria um inferno, né? Sobre esse aspecto também a gente estaria errado, mas nem tanto. Mas não é aquilo que a música apontava mesmo. Júnior, rapidão, diga. Exatamente. Eu ainda não tenho Cristo. Uma vez que a Bíblia aponta que Cristo é o que Deus tinha preparado para nós desde os tempos eternos, desde antes da fundação do mundo. É isso? Outro pecado que eu já aproveito e peço perdão também. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Todo mundo já cantou com a mãozinha erguida aqui, né? A música anterior era essa, né? A gente falava, abro mão de tudo, depois a gente pedia de volta. Mas olha como Deus é maravilhoso com a gente e não nos dá aquilo que a gente pede. Não é isso? Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Glória a Deus porque Deus não dá tudo que a gente pede. Porque se a gente pedisse para Deus, restitui, Senhor, eu quero de volta o que é meu. E se Deus fosse o Cassandro, que é ruim de coração, você quer mesmo, Doninha, você quer? Então pega o inferno de volta para você. Pega a condenação eterna. O que nós tínhamos que era nosso quando você nasceu? Você não tinha direito a nada. Você não tinha direito ao ar que você respira. Você não tinha direito ao leite que você bebeu da sua mãe. Você não tinha direito a nada. Você tinha direito ao inferno, à condenação eterna. E Deus, pela sua... Oi? Mortos nos nossos delitos e pecados. É o nosso direito. Aí Deus vem graciosamente pelo seu Filho. Jesus morre sem pecado para nos salvar. E a gente fala assim, eu quero de volta o que é meu. Vai vir outra coisa melhor. A gente diminui o poder do sacrifício de Jesus e pensa que vai vir uma coisa melhor. O que seria melhor que o poder do sacrifício de Jesus para nós, do que a morte de Jesus? Não existe nenhum evento na terra ou na eternidade que seja mais importante para o cristão do que a salvação de Jesus, que já veio, né? Então vamos lembrando porque eu falei disso aqui. Porque o texto diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o mistério não se refere a algo incompreensível. A palavra mistério, que é utilizada tão fora de contexto em alguns lugares, ela não se refere a uma coisa que é incompreensível, uma coisa que só pessoas muito espirituais vão compreender. Ela fala daquilo que estava oculto durante toda a era, desde antes da fundação do mundo, passou por todo o Antigo Testamento e que se revelou em Jesus. Jesus era aquilo que estava oculto e que agora foi revelado. Diga, Adilson. Esse o quê? Não está falando da volta. Está falando de coisas que você pode conquistar. Está falando da casa nova que você pode comprar. Está falando da bênção que você pode ter. Está falando da cura que você pode ter. Era extremamente materialista, entendeu? Esse melhor que estava por vir era isso aí. Porque tem um contexto todo da música. Quando você pega todo o contexto, você vai entender que está falando desse tipo de coisa. É triste, a gente fazia isso. Mas a Bíblia diz que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Glória a Deus por isso também. Essa sabedoria estava oculta dos homens. Deus não havia revelado aos homens. Deus havia profetizado que Jesus Cristo viria. A gente tem todo o Antigo Testamento apontando para a vida daquele que viria. Isso começou lá no Gênesis. Lá, na hora que o homem pecou, na hora que Deus condenou o homem pelo seu pecado, ele disse, mas não vai ser sempre assim. Vai chegar o dia em que o filho do homem vai pisar sobre a cabeça da serpente. E essa vai lhe ferir o calcanhar.
Deus já tinha anunciado o seu evangelho lá, ou seja, em momento nenhum, Deus deixou o homem sem promessa, Deus deixou o homem sem perspectiva de eternidade. A perspectiva da eternidade veio em Adão e Eva, enquanto estavam em obediência. No momento que eles pecaram, Deus reconstruiu essa perspectiva de eternidade, apontando que Jesus viria. Tá? Então, essa sabedoria estava oculta dos homens, e Paulo diz que ela agora é revelada. Então, a mensagem da cruz é revelada por quem? Pelo Espírito. A mensagem da cruz não é revelada pelo pregador, não era revelada por Paulo, é revelada pelo Espírito. O que Paulo fazia? Testemunhava os feitos de Deus. Anunciava o evangelho de Cristo, anunciava quem era Jesus, a pessoa de Jesus. Enquanto isso, o Espírito Santo revelava isso no coração das pessoas. Os versículos 10 e 11 nos mostram. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Paulo vai fazer uma citação a essa pessoa da Trindade, que está com Deus desde a eternidade, que é Deus, e que se revela em nós. Qual é a única forma que nós temos de alcançar a sabedoria de Deus? Através do Espírito de Deus. É por isso que, como eu falei no ponto anterior, você já deve ter ouvido a pregação do Evangelho muitas vezes antes de você ter se convertido a Cristo. E essa mensagem nunca fez efeito na sua vida, nunca teve sentido na sua vida. Mas a partir do momento que o Espírito Santo de Deus entrou no seu coração, essa mensagem fez a diferença. E essa mensagem te trouxe a salvação. Quer dizer que alguns vão atribuir isso ao poder do pregador. Aquele pregador não tinha poder suficiente para que isso acontecesse. Essa mensagem é movida exclusivamente pela ação do Espírito Santo de Deus. Porque essa salvação que vem de Deus, ela não é feita pelo nosso merecimento. Ela não é feita pela nossa boa conduta. A gente não faz nada para merecer isso aí. Essa salvação é incondicional por Deus. Deus decidiu nos salvar. E no momento que Ele decidiu nos salvar, nós seremos salvos. Quando Deus disse para Paulo, através daquela revelação, vá, passa a Macedônia, porque eu tenho muita gente lá que vai ser salva. Eu tenho muita gente naquele lugar. Eu tenho pessoas que ainda não me conhecem, mas precisam me conhecer. E elas vão me conhecer através da pregação do Evangelho. Vai e pregue naquele lugar. É o que Paulo fez, obedeceu ao Senhor e pregou, e as pessoas que Deus já havia pré-ordenado para aquilo, ouviram a pregação do Evangelho e o Espírito Santo a salvou. Quer falar, pastor? Mais tempo ele permanece. Mais tempo ele permanece. Então, assim, quem faz com que isso se concretize, quem faz com que esse texto, esse conhecimento se transforme em salvação na nossa vida? É o Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, o que nós estamos pregando aqui vai ser apenas um conjunto de informações. Você vai sair sabendo de que era Corinto, o que fazia em Corinto, qual era o pecado de Corinto, quais eram as pessoas da igreja de Corinto. Você vai sair sabendo disso. Mas isso não vai ter uma relevância espiritual na tua vida. Não vai te levar a se arrepender de pecados, não vai te levar a confessar Jesus, a se render aos pés de Jesus. Então, quem transforma esse conhecimento em salvação é o Espírito de Deus. Ele se torna conhecido através da revelação, inspiração e iluminação. Isso aqui a gente vai falar daqui a pouco, em outro ponto, tá? E nós recebemos o Espírito de Deus. Quando somos salvos, nós recebemos esse Espírito que passa a fazer morada em nós. Com esse Espírito de Deus, nós temos essa mente renovada, essa mente transformada, de modo que os pensamentos de Deus se tornam mais acessíveis aos nossos pensamentos. É lógico que a gente nunca vai conseguir ter todo o HD que existe na essência de Deus. A nossa mente é limitada, nós somos intencionalmente limitados por Deus, para a gente não saber tudo que a gente quer saber. Tem muita coisa que a gente vai estudar na Bíblia, tem tanta coisa que é lindo eu ouvir assim, pastores, pessoas que estão muito além do nível que a gente pensa assim, sabe? E perguntas que as pessoas fazem para eles, falam assim, eu não sei, eu só vou saber disso na eternidade. Pessoas que já leram a Bíblia 300 vezes, que já leram a Bíblia no original, que já leram a Bíblia em aramaico, hebraico, grego, e que falam assim, eu não sei. Por que Deus salva algumas pessoas e outras Ele não salva? Eu não sei. Alguns vão dizer, não, porque aquela pessoa não quis aceitar Jesus como seu Salvador. Não é isso que a Bíblia fala para a gente. E pessoas muito sábias dizem assim, eu não sei. É uma dúvida que eu vou esclarecer com Deus quando eu chegar lá. Se Ele quiser revelar para mim. Se Ele não quiser, é prerrogativa dEle. Eu vou viver feliz do mesmo jeito. O que Paulo está dizendo para nós é que agora essa mente que o Espírito traz nos permite saber e compreender coisas que sem essa mente nós não compreenderíamos e não saberíamos. Mas ela nos mantém no nosso devido lugar.
Nossa capacidade de compreensão. Tem coisa que a gente não vai saber, nunca. E a gente, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que se prestam a tentar desvendar os mistérios que a gente não tem. Tem gente que escreveu livros sobre o que aconteceu entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. É uma coisa que só existe na mente daquela pessoa, que não tem nenhuma aproximação bíblica, mas que se prestaram ao papel de querer esclarecer aquilo que a Bíblia não esclarece. A gente tem que ter humildade nesse ponto. O que Deus quer revelar para a gente está na Bíblia, o que Deus não quer revelar não está. Então a gente fica no nosso cantinho, senta no nosso lugarzinho e dá graças a Deus. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor quis me revelar. Aquilo que o Senhor não quis, um dia a gente vai descobrir. Não é o momento e não é a tua vontade. Então ele diz que nós temos a mente, nós recebemos o Espírito, por isso nós temos essa mente renovada capaz de compreender as coisas espirituais. Ou seja, o Espírito nos faz compreender as verdades de Deus. Não é o Espírito de sabedoria que move o mundo. Não é o Espírito da compreensão científica, filosófica, sociológica, que vai fazer a gente compreender as verdades de Deus. É o Espírito de Deus. É por isso que a gente vai encontrar costumeiramente, dentro das nossas igrejas, pessoas simples, humildes, não alfabetizadas, que têm uma sabedoria de Deus muito maior do que aqueles que são doutores. Porque a sabedoria do mundo, a sabedoria do presente século, e aqui a gente não fala mundo pejorativamente, não falando, você é do mundo, eu não sou do mundo. Nesse aspecto, todo mundo é do mundo, a não ser que a gente seja alienígena, a gente é desse mundo. Mas está falando das ferramentas humanas, não são capazes de dar para a gente condições de a gente compreender Deus, da gente estudar Deus. Essa sabedoria vem pelo Espírito. Este Espírito sabe o que Deus sabe e nos dá a saber o que Deus deseja que nós saibamos. E o terceiro ponto ali, já terminando, o discernimento espiritual da mensagem da cruz, versículo 13. Os apóstolos foram inspirados. Eu creio que talvez tenha sido só um erro na escrita da revista de vocês, tá? Ali ele diz que os apóstolos foram iluminados e os crentes foram iluminados. Eu acho que foi um erro, até porque um erro de escrita, porque o discorrer do texto é diferente, tá? O que a Bíblia nos ensina? Que os apóstolos foram inspirados. Os apóstolos, os escritores das cartas, os profetas do Antigo Testamento, Moisés, Davi, Salomão, foram inspirados por Deus, enquanto nós, os crentes, fomos iluminados. Qual é a diferença disso? A diferença é que a inspiração divina veio para estabelecer as bases da fé. Os apóstolos foram inspirados, Paulo foi um apóstolo inspirado, e na inspiração divina, Deus disse a Paulo aquilo que nós deveríamos saber para ter uma fé genuína e conduzida ao Salvador. Nós somos iluminados. A diferença da inspiração e da iluminação, a inspiração dá autoridade para aqueles homens escreverem o que a gente deve acreditar. Aí a pessoa que não conhece Jesus, aquele seu amigo que é ateu ou que é à toa, ele vai falar para você assim, você vai acreditar num livro escrito por homens? Quem te garante que Paulo era melhor do que eu? Aí você vai entender que estes homens foram inspirados por Deus. Aí, dentro da teologia, você vai ter uma vasta gama de interpretações de inspiração, inspiração dinâmica, inspiração... A inspiração, na prática, diz o quê? Que aquilo que aquele homem escreveu é o que Deus queria que estivesse escrito. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, que chegou para nós, é aquilo que Deus quis que Paulo escrevesse. Se Deus soprou no ouvido de Paulo, se Deus colocou um sentimento no coração de Paulo, para nós é irrelevante. O que interessa é que o texto de Paulo é aquilo que Deus queria que estivesse escrito na Escritura, que foi declarada santa e que chegou até nós. A iluminação acontece quando nós vamos ler esse texto que foi escrito inspiradamente por Paulo, e nós pedimos que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para compreender isso. O que é iluminar? É literalmente você abrir um livro qualquer no escuro e você não conseguir enxergar nada. Aí você pega o seu celular, liga a lanterninha e coloca em cima dele. Agora eu estou enxergando. A iluminação é uma ação do Espírito Santo sobre nós que faz a gente compreender aquilo que está nas Escrituras. Que faz a gente entender, que faz aquilo ter sentido na nossa mente. Que se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, nós não teríamos a compreensão daquilo. Igrejas históricas têm na sua liturgia a oração, algumas, não posso falar todas, algumas igrejas históricas têm na sua liturgia a oração da iluminação. É uma oração que se faz antes da leitura da palavra, para que aquela palavra tenha sentido na mente das pessoas, para que o Espírito Santo literalmente ligue uma luz na nossa mente para a gente conseguir entender aquilo que está no texto. Por quê? Porque sem a iluminação do Espírito, a gente vai ler a Bíblia com as nossas vontades, a gente vai olhar para a Bíblia com a nossa vontade. Por isso que tem o cara que escreveu a Bíblia negra, porque ele diz que Jesus era negro e escreveu para negros. Por isso que tem a pessoa que faz a leitura social da Bíblia, diz que Deus escreveu a Bíblia para pobres, então a interpretação é pobre.
Por isso que tem gente que olha para a Bíblia e diz que Davi era homossexual, que Jesus tinha tendências homossexuais. Por quê? Porque o que está no coração dele é aquilo. Ele vai olhar para aquilo e vai ver aquilo. A ausência da iluminação do Espírito. A gente precisa lançar mão das ferramentas que a gente tem hoje para isso. A gente precisa fazer uma boa hermenêutica, uma boa exegese do texto. Mas a gente nunca pode ignorar a primeira ferramenta disponível para nós, que é a iluminação do Espírito Santo de Deus. Quer falar, Plácido? O Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem tanta coisa que vem de interpretação humana. Se você pegar a história da igreja, início do século XIX, do século XX, não precisa nem ir tão longe, início do século XX, você vai ver que a gente não tinha tantas denominações. Tinha 3 ou 4, na Europa devia ter 3 ou 4. E a gente pega hoje, por que a gente tem tanta denominação? Porque cada líder de denominação faz a sua interpretação das Escrituras. Às vezes, totalmente desprovido de iluminação bíblica. Às vezes, colocando no seu coração aquele interesse. Às vezes, até por limitação humana mesmo, né? Como foi o caso daquele senhor que passou no Fantástico, que adulterou aquele pastor que adulterou com a mulher do membro, né? Porque na leitura dele, Deus estava falando, vá e adultera com ela. Problema de gramática, problema de leitura bíblica. Ele não viu onde estava a vírgula, né? E aí o repórter revela o cara na hora. Mas vem cá, mas não está falando que a mulher que era adúltera? Ah, olha só, foi bom você ter falado isso, né? Ainda bem que você avisou isso aí. Deu tempo ainda. Então agora já foi, boi com a corda, né? Então são várias as razões pelas quais nós precisamos de iluminação. E aqui vai uma orientação. Quando você for ler sua Bíblia na sua casa, nunca comece a ler sua Bíblia sem pedir que o Espírito Santo ilumine a sua mente. Porque Deus pode falar, e Deus vai falar com você lá na tua casa, lá no teu culto individual, no teu quarto. Sabe? O contrário do que o fariseu faz, é o que a gente deve fazer. A gente deve pegar a nossa biblinha, ir para o nosso cantinho, no nosso quarto, sem ninguém ver a gente, sem a mulher ver, sem o filho ver, para a gente não parecer ser o que a gente não é. A gente ora quietinho, a gente lê quietinho, a gente pede que o Espírito Santo ilumine a gente, e Deus vai falar com a gente. Então é isso que a gente está entendendo aqui. Os apóstolos foram inspirados, os crentes são iluminados. Versículos 14 a 16. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente. Já falamos sobre isso, né? Quem não tem a fé em Cristo, quem não tem o Espírito Santo em si, não vai conseguir compreender aquelas coisas que nós compreendemos, porque o Senhor a revelou a nós. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que Paulo está dizendo? Que nós somos melhores que alguém? Paulo jamais iniciaria um capítulo dizendo que ele não é melhor que ninguém e terminaria o capítulo dizendo que nós somos melhores que todo mundo. O que ele está dizendo é que aquele que tem a mente de Cristo, a mente renovada pelo poder de Cristo, tem a capacidade de compreender aquelas coisas que acontecem fora do ambiente de fé, de modo que aqueles que estão fora do ambiente de fé não conseguem compreender as coisas que nós temos aqui. As pessoas não conseguem compreender porque uma pessoa chegou aqui para ler a Bíblia sozinha, leu a Bíblia e começou a chorar. Ele vai entender, falar assim, ele foi induzido, teve a indução psicológica para ele chorar. Não, ele estava sozinho, não tinha uma música tocando, não tinha ninguém falando nada, ele leu a Bíblia e chorou. Ele se arrependeu dos pecados. As pessoas não conseguem compreender por que a gente vem aqui e a gente oferta na igreja, e a gente dizima na igreja. As pessoas não entendem isso. Eles não conseguem compreender, discernir, entender o que acontece no mundo espiritual. Do outro lado, aqueles que têm a sua mente espiritual, a sua mente transformada pelo Espírito Santo de Deus, conseguem compreender e fazer uma leitura mais adequada da realidade do mundo. E a razão pela qual essas pessoas não conseguem compreender. Por isso, a gente tem que compreender, a gente não pode ter raiva das pessoas para quem nós pregamos o Evangelho e elas não dão crédito a Cristo. A gente não pode ter aversão para essas pessoas. A gente não deve ter raiva daquele que não crê em Jesus, a gente não deve ter raiva daquele que ofende a Jesus, porque a gente entende que são pessoas que estão sobre outro domínio, são pessoas que estão sobre outro reino, debaixo de outro Deus, que servem a outro, que têm outro conjunto de valores. Nós somos capazes de discernir isso. E por conta desse discernimento, nós temos que orar por essas pessoas, pregar o Evangelho para essas pessoas e pedir que Deus se faça revelado para essas pessoas. Por meio da iluminação da palavra, o Espírito Santo concede aos santos a capacidade de compreendê-la. Quem não tem a iluminação do Espírito não compreende as verdades espirituais. Então aqui, a doutrina da iluminação não diz que nós conhecemos todas as coisas, que não precisamos de mestres ou pastores, ou um estudo profundo. Quer dizer que o que torna este conteúdo verdadeiro é o Espírito Santo.
E pela graça de Deus nós temos a mente de Cristo. O cristão tem agora a permissão de Deus de compreender aquilo que sem Deus nós não seríamos capazes de compreender. Concluindo então, meus queridos, o que nós precisamos? Primeiro, confiar na mensagem da cruz. Confie na mensagem de Deus. Acredite na mensagem de Deus. Está com medo de pregar o evangelho para aquele seu amigo, achando que ele não vai entender nada? Se você está com medo disso, é porque você está confiando em você. Você está confiando na sua capacidade, na sua retórica, no seu conhecimento. A gente precisa confiar no poder do evangelho. Quando você tiver dúvida disso, lembre daqueles irmãos que vieram ler a Bíblia sozinhos, sem ninguém, sem nenhuma música, sem ninguém falar, sem nenhum clima, sem nenhum ambiente, e se arrependeram diante de Jesus, lendo a palavra dele. Porque a palavra tem poder em si. A gente precisa voltar a acreditar na palavra de Deus. Quando a gente acredita no poder de Deus, olha só, quando a gente acredita no poder de Deus, a gente não vai precisar criar circunstâncias nos cultos para convencer as pessoas. Sabe, circunstâncias tipo, o pastor Gustavo vai começar a pregar, aí eu peço para a Ana Júlia ficar lá no teclado fazendo uma caminha. Caminha é aquele som contínuo que causa emoção no coração das pessoas. Eu não vou precisar fazer isso, a Ana Júlia não vai precisar fazer isso, porque o pastor Gustavo confia no poder da palavra. Ele sabe que é a palavra que vai transformar a sua vida. A gente não vai precisar usar, você não vai precisar usar recursos de retórica, de aumentar a voz e diminuir a voz, de falar baixinho em alguns momentos, falar alto em outros, para tocar o coração das pessoas. Você vai fazer isso se você sentir no teu coração, se a palavra de Deus te motivar a fazer isso, mas não como ferramenta para abrir a porta do coração e você colocar aquela palavra lá dentro como se fosse um cavalo de Troia. A mensagem tem poder em si, é a palavra de Deus que tem poder, a gente precisa acreditar nesse poder da palavra de Deus. Segundo ponto, fuja das mensagens travestidas de cruz. Meus irmãos, fuja disso, fuja de pessoas que encapam a sua mensagem com um verniz de evangelho, com um verniz de cruz de Cristo. Fuja disso. É tão triste assim. Pastor Gustavo deve sentir a mesma coisa. Depois de ter preparado 10, 12 horas de um sermão, ter orado, ter jejuado, pedido que Deus abençoe as pessoas, ter pregado aqui no domingo, ter visto pessoas se arrependendo, aí chega na segunda-feira, aquele irmão publica no Facebook, no Instagram, ou até manda no grupo da igreja, aquela mensagem desgraçada de autoajuda. Sabe? Aquilo tudo que o pastor pregou no domingo, tentando matar o ego, vai aquela pessoa e publica aquela desgraça daquela mensagem. E desgraça não é xingamento, é falta de graça mesmo, que não fala nada de Deus. Confie em você, você pode vencer os seus obstáculos. Mude a sua mente, mude o seu mindset. Que desgraça que entrou no coração das pessoas, travestido de evangelho, bonitinho, um vernizadinho, encapadinho, bonitinho, mas por dentro é um sepulcro caiado, é morte. Fuja desse tipo de pregação e vou além, fuja desse tipo de pregador. Tem tanta gente boa para você ouvir, gente, tanta gente boa, tanta gente que não é da nossa denominação, não quer ouvir batista, vai ouvir, tem tanto presbiteriano bom, tem tanto assembleiano bom, tem tanta gente boa, ouve, não ouve porcaria, não gasta o teu tempo, não planta no seu coração coisa ruim. A gente falou no culto de quarta-feira, do texto de Paulo a Filipenses, que a paz do Senhor guardará o nosso coração. E ele está lembrando o texto de Salomão, que fala, no mais do que você deve guardar, guarde o teu coração. Como é que a gente guarda o nosso coração? Ouvindo coisa boa, tirando coisa ruim. Se você ouve o pastor Gustavo pregando aqui a mensagem da cruz hoje, você chega em casa e vai ouvir o fulano de tal pregando a mensagem de autoajuda, você não está guardando o teu coração. Você está colocando colesterol para dentro do teu coração e vai te matar em algum momento. Então, fuja de mensagens travestidas de cruz, mas que não falam do evangelho. E terceiro, somente após a mensagem da cruz poderemos amadurecer a fé. Meu irmão, se você, até hoje, veio nesse lugar, ou foi em qualquer outra igreja, e você foi porque você gosta de pessoas, porque a música é legal, porque o pastor prega bem, faz você ficar com o seu coração agradecido, mas a mensagem da cruz não entrou no seu coração, arrependa-se dos seus pecados, creia que Jesus Cristo veio, morreu nesse mundo por você, para tirar o pecado da tua vida, restabelecer a tua paz com Deus e te levar para a eternidade. Essa é a mensagem da cruz. Abandone qualquer culto à personalidade, abandone qualquer idolatria a pessoas, se volte para Jesus, porque foi Ele que morreu por você. Não foi o pregador, não foi o cantor, não foi outra pessoa, foi Jesus. Se renda a Jesus, se entregue a Jesus. Ainda dá tempo, ainda é tempo de arrependimento. Amém, meus irmãos?